Olá! Dando continuidade às nossas sugestões de receitas para o almoço em homenagem às mães nesse próximo domingo, hoje nós vamos fazer uma coletânea com receitas de macarrão. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 250 gramas de macarrão fusilli ou parafuso, não sei como vocês chamam em sua região, 2 colheres de tomate sem semente, 2 colheres de cheiro verde, 2 colheres de ervilhas, 2 colheres de milho verde, 2 colheres de presunto ou apresuntado picado, 2 colheres de queijo mussarela picado, 2 colheres de azeitonas picadas, uma pitada de noz moscada, uma pitada de sal, 2 colheres de sopa de cebola picada. Aqui nós temos uma colher de creme de leite. Ele vai ser usado para dar liga a esses ingredientes aqui da nossa salada. Se você quiser, pode substituir esse creme de leite por uma colher de sopa de iogurte natural. Aqui nós temos os ingredientes para enfeitar a nossa salada fria de macarrão: azeitonas pretas, azeitonas verdes, salsinha e cebolinha. E vamos usar também azeite a gosto. Pode usar bastante azeite, tá? Que fica muito gostoso. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos misturar em uma tigela os ingredientes aos poucos, tá, gente? Vamos colocar a cebola picada, vamos colocar o milho verde, o tomate sem semente, a ervilha. Vamos mexer bem. A cada ingrediente que eu coloco, eu gosto de colocar um fio de azeite. Agora nós vamos colocar presunto ou apresuntado picado, mussarela picada, azeitonas picadas. Mexemos bem. Colocamos mais um fio de azeite. Sempre mexendo para misturar bem. Vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar a noz moscada e uma pitada de sal. Esse aqui, gente, é o jeito que nós fazemos. Mas você pode colocar outros ingredientes que quiser. Tem gente que coloca sobras de carne de churrasco desfiada, frango desfiado. Você pode colocar o que você quiser, tá? Mas nós fazemos assim, desse jeito, sem carnes. Colocamos mais um fio de azeite. E agora nós colocamos o macarrão aos poucos, tá? Mexemos bem. Gente, nós colocamos 250 gramas de macarrão. O macarrão, ele cresce na hora que cozinha. Olha que bonito, gente. Cheirinho bom. Vamos misturando aos poucos. Agora nós colocamos, para dar liga na nossa salada, uma colher de creme de leite. Já misturamos todos os ingredientes. Agora nós vamos colocar numa travessa. Gente, olha como ficou bonita a nossa salada. Muito saborosa. E é bom você enfeitá-la para colocar em cima da mesa. Que essa é uma salada de festas de final de ano, de festa de aniversário, almoço, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então essa é a nossa receita de hoje. Salada fria de macarrão. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são meio copo de queijo parmesão ralado, 250 gramas de macarrão espaguete, 2 ovos inteiros, 150 gramas de bacon picado, 1 colher de café de pimenta do reino em pó, 1 colher de sopa de salsinha picada e meia colher de café de sal. Essa receita foi adaptada ao paladar brasileiro devido à dificuldade de adquirirmos os legítimos ingredientes da cozinha italiana. Apesar de não ser a receita original, fica muito gostoso nós fazermos desse jeito. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o bacon. Nós não precisamos de acrescentar óleo nem azeite não, porque o próprio bacon já tem a sua gordura. Nós vamos dar uma leve dourada no bacon. Nós vamos aquecer a água para cozinhar o nosso macarrão.
Aí, gente, ele fica assim, olha. Não podemos deixar queimar e nem ficar cru. Fica nessa tonalidade, assim. Nós apagamos o fogo para ele esfriar. Em uma tigela, nós vamos colocar os ovos inteiros. Vamos desmanchá-los. Agora, com a ajuda de um fouet ou um batedor de claras, nós vamos bater bem mesmo, olha. Nós misturamos bem, mas muito bem mesmo, tá? É a dica da nossa receita, nessa parte aqui, ó. Porque este molho que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser cozido no calor do macarrão. Aí, gente, ficou bem batido, olha. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos misturar também. Pode ser o queijo parmesão ralado grosso, ou então aquele ralado mais fininho. Agora nós vamos colocar a pimenta do reino em pó. E a salsinha em pedaços bem pequenos, olha. Misturamos bem. Agora nós vamos reservar, que depois nós vamos colocar um pouco da água do cozimento do macarrão. Vamos reservar. Então já deixamos reservado o molho e o bacon. Agora vamos cozinhar a massa. A água do macarrão já está fervendo. Nós vamos colocar apenas o sal para a massa ficar com gostinho bom. Nós vamos deixar ele no cozimento al dente, nem muito cozido nem cru. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos, al dente. Então nós apagamos o fogo. Agora nós colocamos o macarrão para escorrer. Olha, agora nós pegamos assim uma concha dessa água quente que cozinhou o macarrão e misturamos no molho. Rapidinho, olha. Nós despejamos esse molho no bacon. Temos que ser bem rápido para o macarrão não esfriar. O macarrão quente é que vai cozinhar esse molho que nós fizemos. Olha aqui, o macarrão tem que estar assim, ó, soltando fumaça. Ele que vai cozinhar o ovo do nosso molho. Temos que ser bem rápido. Aqui, gente, fica assim cremoso, olha. Esse branquinho aqui é o queijo, tá vendo? É o queijo. O ovo não talhou, não. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Nós colocamos salsinha desidratada para enfeitar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. E o ovo não está cru, porque ele foi cozido com o calor do macarrão. Então, com esses ingredientes que nós colocamos, fáceis de encontrar, fica muito saborosa essa receita. Então, essa é a nossa receita de hoje. Macarrão à carbonara. Adaptação de uma receita para o paladar brasileiro. Muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 250 gramas de macarrão de qualquer tipo. Aqui nós vamos usar o parafuso. 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de bacon picado, 2 colheres de sopa de cebola picada. Aqui nós temos uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de cominho e uma pitada de manjericão. 2 colheres de sopa de azeite, queijo mussarela fatiado e picado bem fino assim, ó, à vontade. Meio litro de água. 4 colheres bem cheias de sopa de molho de tomate. Nós já temos a receita postada, mas se você quiser pode comprar pronto. 1 colher de sopa de creme de leite e uma pitada de tempero caseiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela de pressão, nós vamos colocar o bacon para fritar. Nós colocamos somente ele, tá? Não precisa colocar mais nada não. Só o bacon. E ele é opcional. Se você não quiser usar o bacon, você pode colocar frango desfiado, carne moída. Pode colocar o que vocês quiserem para substituir o bacon.
Mas nós estamos acostumados a fazer com bacon e fica muito gostoso. Agora que nós fritamos o bacon, vamos colocar a cebola. Vamos colocar o tomate. Nós mexemos a cada ingrediente colocado. Nós vamos colocar o azeite. Mesmo com bacon, nós colocamos o azeite, tá, gente? Colocamos o tempero caseiro. Vamos colocar os condimentos aromáticos. A pimenta do reino, o cominho e o manjericão. É opcional, tá, gente? Vai ficar muito gostoso. Agora nós vamos colocar o macarrão. Vamos colocar o molho de tomate. E agora nós colocamos meio litro de água. A água é o dobro da quantidade de macarrão. Aqui nós colocamos 250 gramas de macarrão e meio litro de água. Mexemos bem. Agora nesse ponto vocês podem dar uma prova. Se vocês quiserem, é opcional. Vocês podem colocar azeitonas picadas, milho verde, ervilha, pimenta calabresa, mais tempero caseiro, tá? Vocês podem acrescentar nessa receita o ingrediente que vocês quiserem para completar. Agora nós vamos tampar a panela. Com muito cuidado, tá, gente? Panela de pressão, nós temos que ter certeza que ela está bem tampada, ó. Está no fogo alto. Assim que começar a apitar esse pino, nós abaixamos o fogo e vamos contar 4 minutos. Somente 4 minutos. Começou a apitar agora esse pino, então nós contamos 4 minutos e abaixamos o fogo. Já se passaram 4 minutos e a panela está apitando, então nós apagamos o fogo. Agora nós temos que parar o cozimento debaixo da água, porque se nós deixarmos cozinhando, vai virar sopa. Nós queremos o macarrão al dente. Aí, acabou a pressão. Então nós podemos abrir a tampa da panela. Aqui, gente, ele fica assim, olha, nós gostamos dele assim. Se vocês colocarem muita água, ele fica parecendo sopa. E nós não estamos fazendo sopa. Então nós vamos colocar o queijo mussarela fatiado e cortado em pedaços pequenos. Nós falamos para cortar pedaços pequenos porque ele não vai no fogo, não. Ele vai desmanchar com o calor do macarrão. Olha aqui como é que ele está desmanchando. Se cortar em cubos ou pedaços grandes, ele vai ter mais dificuldade para desmanchar. E agora nós vamos colocar uma colher de creme de leite. Como nós falamos com vocês, essas medidas, os ingredientes, muitas vezes são opcionais. Nós estamos acostumados a fazer assim, olha, macarrão mesmo, não é sopa não, tá? Não é sopa de macarrão, é o macarrão na panela de pressão. Muito rápido de fazer. Olha aqui como é que o queijo desmancha, gente, olha. Está um cheirinho delicioso. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito saborosa. E o queijo está derretendo, olha. É melhor nós consumirmos ela quente, está saindo até fumaça aí. E olha que não ficou desmanchando, ficou al dente o macarrão. Muito prática e muito rápida. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão na panela de pressão. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de milho verde, 2 colheres de sopa de frango picado ou desfiado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de queijo mussarela picado,
2 colheres de sopa de azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de presunto ou apresuntado picado, uma pitada de noz moscada. Nós vamos ralar essa noz moscada aqui. Fatias de queijo mussarela à vontade, 250 gramas de macarrão. Aqui o macarrão está cozido al dente. Al dente é porque não está nem muito cozido nem muito cru. E uma caixa de creme de leite. Essa receita é muito prática, que somente esses 3 ingredientes aqui, ó, que são importantes na receita. Os outros são opcionais. Você olha na geladeira lá, o que você tiver você coloca. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela, nós vamos colocar os ingredientes. A cebola, o tomate, o milho verde, o presunto ou apresuntado, o frango. Isso aqui nós podemos aproveitar sobra de frango. O queijo mussarela, azeitonas, cheiro verde. Agora nós vamos misturar bem esses ingredientes. Agora nós vamos colocar uma pitada de noz moscada. Agora nós vamos colocar somente uma pitada de sal, porque o macarrão já foi cozido em água e sal. Agora aos poucos nós vamos colocando o macarrão. Agora nós vamos colocar o creme de leite. Se você quiser mais temperado, você pode colocar condimentos aromáticos. Mas aqui nós cozinhamos o macarrão junto com água e sal, por isso nós colocamos somente uma pitada de sal. Agora em uma travessa, não precisa de untar não. Nós vamos colocar um pouco do macarrão. Vamos colocar a mussarela cortada assim em pedaços. Agora nós vamos colocar o restante do macarrão. Agora nós vamos colocar pedaços de mussarela por cima. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos para derreter o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita estava no forno. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom, o queijo derreteu, está bem quente. Olha que delícia, gente. É bom essa receita ser consumida quente, para você sentir o queijo derretido. Pode servir com acompanhamento de um arroz branco, uma salada. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão com queijo mussarela. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita: 200 gramas desse macarrão tipo talharim. E vamos usar queijo parmesão ralado para enfeitar, tomate, salsinha para enfeitar e azeitonas também para enfeitar. Agora nós vamos ver os ingredientes do nosso molho à bolonhesa. São 300 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de pimentão verde, 2 colheres de sopa de cebola picada, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de orégano, 4 colheres de sopa de tomate picado com pele e com semente, 4 colheres de extrato de tomate, ou então aquele molho de tomate caseiro que nós ensinamos na outra receita. Óleo a gosto e um copo de água. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Toda vez que nós formos fazer um macarrão, uma macarronada, nós temos que ferver a água para ela ficar em ebulição assim, olha, borbulhando. Bastante água, tá, gente? Então nós vamos colocar o nosso macarrão. Não podemos colocar o macarrão na água fria não, tá, gente? E vamos colocar também um fio de óleo, tá? Nós colocamos só um fio de óleo. Está no fogo alto. Nós vamos deixar ficar no ponto al dente.
O nosso macarrão já está no ponto al dente. Olha aqui, gente. É assim que ele fica, olha. Não está cozido demais, mas também não está cru. Então, nós apagamos o fogo. Agora, gente, nós temos que interromper este cozimento. Se ele ficar aqui na água quente, ele vai continuar cozinhando. Aí vai ficar muito cozido, vai virar sopa. Então, nós vamos colocar ele na água fria para ter um choque térmico e ele parar o cozimento. É assim mesmo que faz, tá, gente? Pronto. Aí fazemos assim para ele escorrer bem a água. Vamos reservá-lo, porque agora nós vamos fazer o molho do nosso macarrão talharinha bolonhesa. Em uma panela nós vamos colocar 2 colheres de óleo. Agora nós vamos despejar a carne moída. Agora nós vamos refogar a carne moída sem tempero, do jeito que ela está aqui. Vamos deixar com 5 a 10 minutos até ela ficar totalmente frita. Ela sozinha vai soltando uma água, então ela não vai queimar. Aí, gente, está pronta a nossa carne moída. Ela está sem tempero, sequinha. Aí já está cozida, olha. Agora nós vamos fazer o molho, depois nós misturamos. Vamos reservar. Nós vamos colocar 2 colheres de sopa de óleo. Vamos colocar a cebola. Vamos dourar um pouco a cebola, tá, gente? Nós fizemos a carne separado, que a carne demora mais tempo do que esses outros condimentos que nós vamos colocar no molho. Nós vamos colocar o pimentão, tomate, meia colher de café de tempero caseiro, orégano e a pimenta do reino em pó. Vamos colocar o cheiro verde. Tudo misturando, tá, gente? Agora nós vamos colocar as 4 colheres do molho de tomate. Agora nós despejamos a água. Agora nós vamos deixar tampado por 20 minutos para apurar o gosto dos temperos que nós colocamos, tá? 20 minutos no fogo baixo. Olha que molho bonito, gente. Se passaram 20 minutos e nós deixamos ele aqui o tempero incorporar. Agora que nós vamos misturar a carne moída. Misturamos bem. Nesse ponto aqui, gente, se vocês quiserem colocar uma pimenta calabresa, acrescentar mais qualquer outro condimento aromático, vocês podem colocar, tá? Já está muito gostoso, um aroma delicioso. Então esse é o jeito que eu aprendi e faço há muitos anos da nossa carne moída bolonhesa. Nosso molho já está pronto. Então nós misturamos o nosso molho bolonhesa no macarrão. Pode pôr a quantidade que quiser, tá, gente? Aí nós misturamos. Olhem como ficou bonita a nossa receita, gente. Se vocês quiserem, pode levar ao forno para derreter o queijo. Muito gostoso, um cheirinho muito bom, um aroma delicioso. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão talharim com molho à bolonhesa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 pacotes de macarrão instantâneo. Pode ser qualquer sabor de sua preferência. 1 copo de molho de tomate. Nós já temos postado a receita. Meio copo de leite. 1 colher de sopa bem generosa de requeijão cremoso. 1 pitada de orégano. 50 gramas de queijo parmesão ralado. 100 gramas de presunto ou apresuntado
e 100 gramas de mussarela. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Olha como é fácil de fazer essa receita, gente. Nós vamos montar em uma forma. Não precisa de untar a forma não, tá? Nós vamos colocar a metade do molho. Esparramamos assim no fundo da forma. Agora nós vamos colocar o macarrão instantâneo, cru, tá, gente? Por cima do molho. Agora nós vamos colocar o restante do molho. Então nós terminamos de colocar o molho por cima do macarrão instantâneo cru. Agora nós vamos colocar por cima o presunto ou apresuntado. Agora nós vamos colocar a mussarela. Então nós terminamos de colocar a mussarela por cima do presunto. Agora nós vamos misturar o leite com o requeijão. Misturamos bem. Nós ficamos misturando aqui até dissolver o requeijão, tá, gente? Nós não vamos colocar tempero aqui não, porque vamos colocar o queijo parmesão por cima e ele já contém sal. Então nós vamos colocar assim por cima. Eu gosto de colocar assim para esparramar bem, tá? Agora vamos colocar por cima o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos colocar o orégano por cima. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 25 minutos. Já se passaram 25 minutos que a nossa receita está no forno. Está até borbulhando, olha. Um aroma delicioso. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. O macarrão instantâneo é muito fácil de se ter em casa. E isso aqui é uma maneira de fazer diferente do habitual. Isso aqui demora mais tempo, mas fica muito gostoso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Tá quente, gente. Se vocês pudessem sentir o aroma delicioso que está exalando da nossa receita. Olha aqui, gente, o macarrão instantâneo. Tá cozidinho. Olha aqui todo o recheio que nós colocamos. E o queijo derrete, olha aqui. Então essa é a nossa receita de hoje. Lasanha de macarrão instantâneo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 250 gramas de macarrão cabelo de anjo, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 pitada de pimenta do reino em pó, 1 pitada de colorau e 1 pitada de sal. Usaremos também 250 gramas de mussarela, 250 gramas de presunto cozido, orégano à vontade, queijo parmesão ralado à vontade e 1 copo de molho de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela colocamos água para aquecer. Assim que estiver fervendo, nós colocamos o macarrão. Nós vamos deixar apenas 1 minuto para ele amolecer, que depois ele vai no forno. Aí, gente, já amoleceu. Apagamos o fogo e agora nós vamos escorrer a água. Passamos um pouco de água fria para parar o cozimento. Agora nós vamos temperar o macarrão. Você pode usar o tempero de sua preferência. Essa aqui é uma sugestão de tempero. Misturamos, colocamos o azeite, misturamos. Agora vamos colocar o requeijão cremoso. O requeijão é para dar liga na receita. Aí, gente, fica assim, olha. Fica muito gostoso esse macarrão com esse tempero assim. Agora vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos montar a nossa receita. Esse presunto aqui ele está muito fino, então nós vamos usar 2 fatias.
Se o que você for usar for mais grosso, uma fatia só já dá. Colocamos assim em um prato e colocamos a fatia de mussarela. Agora nós colocamos o recheio. Você pode colocar a quantidade que você quiser. E agora nós enrolamos. Apertando bem. Aí, gente, fica assim, olha. Na forma que você for usar, você coloca um pouco de molho de tomate. Você pode usar o molho branco também, tá? Nós temos postado em nosso canal a receita de molho branco e a receita de molho de tomate. Agora nós colocamos na forma. Essa parte aqui assim fica por baixo, tá? Vamos fazer assim agora com todos os ingredientes. Essa receita dá para fazer 12 rolinhos, tá, gente? Então você, quando for comprar a mussarela e o presunto, você conta se tem 12 fatias. Então nós terminamos de fazer os rolinhos. Agora vamos colocar o molho de tomate. Vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora nós colocamos o orégano, então nós vamos apertando assim, olha. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora vamos decorar nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Nós podemos fazer várias substituições desses ingredientes. Você pode usar um espaguete fino, pode usar macarrão instantâneo, pode usar presuntado, peito de peru, pode usar catupiry no lugar do requeijão cremoso, pode usar o molho branco no lugar do molho de tomate, pode usar maionese no lugar do requeijão. Você pode colocar no macarrão frango desfiado em pedaços bem pequenos. Ela chama cannelloni invertido, porque é receita de cannelloni, você coloca o presunto e a mussarela dentro da massa. Aqui a massa fica dentro do presunto e da mussarela. E essa receita você pode deixar tampado na geladeira por até 2 dias. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. O macarrão por dentro, o presunto e a mussarela. Fica muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje. Cannelloni invertido. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são queijo parmesão ralado à vontade, 250 gramas de macarrão espaguete. Para fazer o molho bechamel, são 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, a mesma medida de farinha de trigo, uma pitada de noz moscada. Nós vamos ralar essa noz moscada, então nós vamos colocar só uma pitada. Uma colher de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado. E podemos usar também o queijo provolone. Qualquer um dos dois vocês podem usar, ou parmesão ou provolone. Meio litro de leite e uma caixa de creme de leite. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela grande, vamos colocar a água para aquecer. Quando ela estiver borbulhando, nós colocamos o macarrão e vamos ficar esperando ficar no ponto al dente. Al dente é não ficar nem cru nem cozido demais. Paramos o cozimento na água fria e reservamos para nós fazermos o molho bechamel. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Quando a margarina estiver derretida, nós colocamos a farinha de trigo. Mas tem que ser bem depressa e mexemos bem depressa, senão empelota. Nessa parte aqui agora nós pegamos o fouet, ou batedor de claras. E vamos mexendo assim, para cozinhar a farinha de trigo. Nós vamos saber que ela está no ponto quando começar a soltar dos cantos da panela. Ela já está cozida, está soltando dos cantos da panela. Então nós vamos jogando leite quente aos poucos, para não empelotar.
Nós vamos colocando aos poucos e sempre mexendo com o fouet. Colocamos todo o leite, tá? Meio litro de leite. Agora nós vamos colocar a noz moscada ralada. Você pode comprar a noz moscada já ralada, mas eu gosto de ralar na hora que ela fica mais fresquinha assim, olha, fica mais gostosa. Só uma picada, tá? Porque senão vai ficar um gosto muito forte. Agora nós vamos colocar o queijo ralado. Nós vamos ficar mexendo aqui por uns 3 minutos para derreter o queijo. Sempre no fogo baixo para não queimar. Aí já está fervendo. Então nós apagamos o fogo. Fora do fogo nós colocamos o creme de leite. Nós estamos mexendo bem até ele ficar em temperatura ambiente, para não correr o risco dele empelotar. Então, gente, agora que o nosso molho bechamel já está pronto, nós vamos colocar o macarrão numa travessa. Você pode colocar o que você quiser de ingrediente aqui no macarrão, tá, gente? Tem gente que coloca milho, tem gente que coloca cebolinha e salsa. Agora nós vamos colocar o molho bechamel. Nós vamos colocando assim, olha, aos poucos. Isso aqui é a base, como eu falo com vocês. Se vocês quiserem colocar qualquer outra coisa, vocês podem colocar, tá? Quiser colocar champignon, pode colocar. Fica muito gostoso também. Nós vamos colocar queijo ralado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 10 minutos, apenas para derreter o queijo. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa também. E depois colocamos orégano por cima. Essa foi a nossa receita de hoje. Macarronada com molho bechamel. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 200 gramas de macarrão. Aqui ele já está cozido no ponto al dente. Al dente que não está nem muito cozido, nem muito cru. 100 gramas de linguiça calabresa picada. 100 gramas de mussarela picada. 3 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 copos de leite comum. Uma cebola média picada. Um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Uma caixa de creme de leite. 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 2 colheres de sopa de azeitonas verdes picadas, 1 colher de café de tempero caseiro e 1 colher de café de orégano. Lembrando a vocês que alguns ingredientes aqui são opcionais, mas fica muito gostoso colocar na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Agora nós vamos colocar a linguiça calabresa. Agora nós vamos colocar a cebola. Vamos colocar azeitonas picadas, o orégano e o tempero caseiro. Se vocês quiserem, pode colocar aqui tomate picado, milho verde, ervilha, pimenta. Pode acrescentar o ingrediente que vocês quiserem. Agora vamos colocar o leite e vamos esperar ferver. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Aí, gente, já está fervendo. Então nós apagamos o fogo. E agora, com o fogo apagado, nós vamos colocar a mussarela. Vai desmanchando a mussarela. Colocamos o creme de leite e o requeijão cremoso. Tudo isso com o fogo já desligado. Olha que creme bonito que fica, gente. Ele fica um pouco cremoso. Em uma travessa, nós colocamos um pouco do macarrão e um pouco do molho. Está um cheirinho bom, gente. Vamos colocando aos poucos, tá? O macarrão e o molho. Você pode colocar tudo em um recipiente e misturar, mas aí pode quebrar o macarrão.
E fica bonito assim na travessa. A linguiça calabresa, olha aqui. Colocamos o restante do macarrão e o restante do molho. Misturamos. A calabresa dá um toque especial a essa receita. Agora nós vamos polvilhar com queijo ralado. Nós usamos nessa receita 3 tipos de queijo. O queijo parmesão ralado, o queijo mussarela e o requeijão cremoso. Que junto com a linguiça calabresa faz a diferença nesse prato. Fica muito gostoso. Agora nós vamos polvilhar com um pouquinho de orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por uns 20 minutos, apenas para gratinar o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Está um aroma delicioso. Ficou bem gratinado, muito gostoso mesmo. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Bem cremoso mesmo que fica o macarrão. Aqui, gente, olha, essa receita aqui com arroz branco, não precisa de mais nada. Fica muito saboroso. Então esta é a nossa receita de hoje. Macarrão cremoso no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 250 gramas de massa tipo rigatoni. Nós vamos cozinhá-la al dente. Ela não fica nem crua nem cozida. Fica neste ponto aqui, ó. Fica macia e depois nós vamos levá-la ao forno. 100 gramas de queijo prato, 100 gramas de presunto, queijo parmesão ralado à vontade e molho de tomate à vontade. Nós já temos a receita postada do molho de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós cortamos o presunto e o queijo em tamanho que caiba dentro da massa. E nós vamos fazer um rigatoni recheado. Então nós colocamos assim, ó. Tá vendo? Ele fica assim na massa. Nós podemos fazer só com queijo ou só com o presunto. Se o tamanho que você cortar passar, você corta para ficar bem rente, fica mais bonito fazendo assim. Podemos fazer também com um pedaço de presunto e um pedaço de queijo prato. Então podemos fazer só de queijo prato, ou então queijo mussarela também. Você pode substituir o queijo prato por mussarela, só de presunto, ou então misturado, um pedaço de presunto e um pedaço de queijo prato. Agora vamos fazer assim com toda a massa. Então nós estamos terminando de rechear a massa rigatoni. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma travessa nós vamos colocar um molho de tomate. Pode ser qualquer travessa que possa ser levado ao forno. Agora nós vamos colocar a massa por cima do molho. Essa quantidade de massa que nós estamos fazendo, dá para fazer 2 camadas. Então agora nós vamos colocar o molho de tomate por cima dessa primeira camada. Vamos colocar a segunda camada de massa. Se for uma forma alta, dá até 3 camadas, tá? Depende muito do tamanho da forma, da quantidade de massa que você for fazer. Nós cozinhamos 250 gramas de rigatoni, mas geralmente durante o cozimento, alguns abrem. Agora nós cobrimos com molho de tomate. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Podemos colocar a quantidade que quisermos. Nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo e acabar o cozimento do macarrão. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Muito saborosa,
O queijo derreteu, a massa ficou bem cozida e serve como acompanhamento ou como prato único. Essa é uma receita italiana que foi adaptada para o paladar brasileiro. Então nós podemos fazer com recheio de carne moída, recheio de frango, de palmito, atum, sardinha, bacalhau, camarão, bacon. Fica muito gostoso você fazer também com um macarrão que chama cannelloni. É parecido com esse. E o molho também você pode fazer com molho branco, com molho de tomate, com molho barbecue. Nós podemos fazer com rigatone recheado ou não. Tem várias opções desse mesmo macarrão. Então essa é a nossa receita de hoje, rigatone recheado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 250 gramas de macarrão, 2 copos de água, 1 colher de café de tempero caseiro, 2 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de extrato de tomate, queijo parmesão ralado à vontade. E aqui, gente, para enfeitar a nossa macarronada, é opcional. Então nós vamos usar ovos, azeitonas, tomates para fazer aquela flor, aquela rosa de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos fazer uma macarronada é colocar a água para ferver. Gente, quando ela está assim borbulhando, olha, está no ponto que nós queremos. Então nós colocamos o macarrão, nós colocamos uma colher de óleo para ele ficar bem soltinho. E colocamos também uma pitada de sal. Agora uma coisa importante, gente, a água está fervendo. Nós não colocamos o macarrão na água fria não, tá? Tem que ser água bem fervendo mesmo. Olha aqui, gente, nós pegamos um fio do macarrão. Ele tem que ficar assim, al dente. Al dente quer dizer, ele não está muito cozido e não está também cru. Então podemos pegar com a mão, que esse macarrão aqui não vai voltar para a panela não. Então você quebra ele assim, olha. Ele está um pouco consistente, não está cru, mas também não está cozido. É no ponto ideal que nós queremos para fazer a nossa macarronada. Isso é muito importante, tá, gente? Ficar uma macarronada bem gostosa, é ficar nesse ponto o macarrão. Então nós apagamos o fogo. Agora, gente, nós jogamos ele no escorredor. Então agora nós abrimos a torneira e damos um choque térmico nele para ele parar o cozimento. Se ele continuar quente do jeito que está, ele vai cozinhar mais. Nós fazemos assim agora para escorrer bem a água. Olha que bonito, gente, olha como ele está, olha, soltinho. Não está grudento, não está cozido demais, não está cru. Olha, tem que ficar assim, olha. Vai ficar bem bonita a nossa macarronada e bem gostosa. Agora nós vamos reservar o nosso macarrão e nós vamos fazer o molho. Para fazer o nosso molho, nós vamos colocar as 2 colheres de sopa de óleo. Vamos colocar 4 colheres de extrato de tomate. Vamos colocar 1 colher de café do nosso tempero caseiro. E os 2 copos de água. Então nós mexemos bem, fogo baixo. Agora nós tampamos e vamos esperar 20 minutos. Não vai secar a água. Olha que molho bonito, gente. Não queimou. Nós deixamos aqui no fogo baixo, nem precisou de mexer nele não. O segredo do nosso molho é esse. Ele fica consistente no fogo baixo, soltando do fundo da panela, olha. Um aroma delicioso. Esse é o ponto que nós queremos. Então está pronto o nosso molho. Agora que nós cozinhamos o nosso molho, nós vamos colocar o macarrão numa travessa. Vamos colocar só metade. Então nós vamos colocando assim aos poucos, fora do fogo. Nós vamos misturando o molho no macarrão. Nós vamos usar só metade do molho. Olha que bonito, gente. Vamos colocar o restante do macarrão. E mais um pouco do molho. Nós deixamos só um pouquinho assim na panela, olha. Depois nós vamos usar esse pouquinho. Mexemos para misturar bem o molho no macarrão. Olha que bonito, gente, olha. O macarrão está no ponto que nós queremos, olha. Ele ficou cozido al dente. O molho também ficou bastante cozido. Agora nós vamos enfeitar o nosso macarrão.
Agora nós vamos levar ao forno por uns 2 minutos só para derreter o queijo, tá? Então, gente, está pronta a nossa macarronada. Olha que bonita, gente, olha. Macarrão soltinho, com molho muito gostoso, derreteu o queijo. Muito saborosa essa macarronada. E agora, como eu falei com vocês, nós pegamos o molho, que nós não colocamos na macarronada, nós colocamos ele na mesa, porque esse molho aqui, ele pode ser consumido, você pode colocar ele em cima do arroz, porque ele está cozido. Olha aqui, pode colocar ele em cima do arroz, pode colocar em cima de uma carne. Ele pode ser usado separado assim, porque ele ficou 20 minutos cozinhando e está bem consistente. Ele serve de acompanhamento na comida. Você pode colocar o macarrão no prato e colocar mais molho por cima, tá? É muito gostoso esse molho. Então essa é a nossa receita de hoje. Uma deliciosa macarronada, uma receita do tempo da vovó, muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é molho de tomate à vontade, nós já temos a receita postada, 300 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de tomate picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de pimenta do reino em pó, orégano à vontade. Vamos usar também 250 gramas de massa de lasanha. Essa aqui não é pré-cozida não, é a mais comum de ser encontrada. 100 gramas de presunto ou apresuntado, 100 gramas de mussarela e queijo parmesão ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela com bastante água quente, nós vamos colocar a lasanha para cozinhar. Agora nós vamos esperar ela ficar no ponto al dente. Al dente que não vai estar nem muito cozida, nem muito cru. Então vamos deixar aqui cozinhando no fogo alto. Enquanto isso, vamos fazer o nosso molho. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Vamos colocar a cebola. Vamos dar uma leve dourada na cebola. Agora vamos colocar a carne moída. Misturamos. Agora vamos colocar o tempero caseiro e a pimenta do reino em pó. Misturamos. Vamos colocar o tomate. Misturamos. Continuando no fogo baixo, nós vamos dar uma refogada na carne. Aí, gente, a massa de lasanha já está no ponto que nós queremos. Não está muito cozida e nem cru. Apagamos o fogo, despejamos em um escorredor. Agora nós temos que parar o cozimento. Se ela continuar quente assim, ela vai cozinhar demais, vai ficar grudenta e não vai ficar no ponto para nós fazermos a nossa receita. Aí como ela fica, gente? Neste ponto aqui que nós queremos. Vamos reservá-la. Nós deixamos a carne por 5 minutos tampada. Agora vamos colocar o molho de tomate. Nós colocamos 1 copo de molho de tomate. Vamos colocar o cheiro verde. Agora vamos deixar cozinhar um pouco aqui por uns 5 minutos, apenas para engrossar o molho. Aqui, gente, deu uma leve reduzida no molho. Não podemos deixar secar muito não. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Apagamos o fogo do molho e vamos montar a nossa lasanha. Nós vamos forrar o fundo da forma com o molho. Dependendo do tamanho da forma, vai ser a quantidade de camadas que você vai colocar. Agora nós vamos colocar a lasanha. Colocamos o molho. Existe a lasanha que já é pré-cozida. Aí você não precisa levar ao fogo para cozinhar, não. É só você colocar direto aqui na montagem da receita. Mas essa que nós estamos fazendo é mais fácil de ser encontrada. Agora colocamos o presunto ou apresuntado. Colocamos a mussarela. Agora colocamos mais uma camada de lasanha. Dependendo do tamanho da forma, é a quantidade de camadas que você vai colocar. Agora colocamos o restante do molho. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado por cima.
Agora nós vamos colocar o orégano, espremendo assim, fica um aroma delicioso. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Aqui, gente, está borbulhando, está bem quente, dourado por cima. Agora nós vamos decorar nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Essa receita é acompanhada de um arroz branco, uma salada. Fica muito gostosa. Olha aqui, gente, muito saborosa essa receita. Ela é gostosa quentinha. Olha o queijo derretido. Você pode acrescentar ou retirar qualquer ingrediente de sua preferência. Então essa é a nossa receita de hoje, lasanha à bolonhesa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. A quantidade de macarrão que nós vamos usar em nossa receita depende muito do tamanho da travessa. Essa travessa aqui, ela mede 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 4,5 de altura. Então nós vamos usar 6 rolos de ninho. Esse macarrão aqui ele chama ninho, que ele tem o formato de um ninho. Pode ser de qualquer marca, desde que seja desse formato. Então aqui nessa travessa nós vamos usar 6 ninhos. Vamos usar também 2 copos de água filtrada, 1 copo de molho de tomate, queijo parmesão ralado à vontade, 100 gramas de presunto ou apresuntado picado em pedaços pequenos, 100 gramas de queijo mussarela picado em pedaços pequenos, 3 colheres de requeijão cremoso, azeitonas picadas à vontade, orégano à vontade e 1 colher de café de tempero em pó no sabor de sua preferência para nós misturarmos a água. E papel alumínio para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós forramos o fundo da travessa com molho de tomate. Em uma tigela nós vamos colocar o presunto ou apresuntado, o queijo mussarela picado, azeitonas picadas, e vamos colocar o requeijão cremoso. Misturamos bem. Aí, gente, fica assim, ó. Reservamos. Nós vamos colocar o tempero em pó na água. Misturamos. Agora nós acomodamos o macarrão dentro da travessa. Se você for fazendo uma travessa maior, aí você tem que colocar mais molho de tomate. Agora nós vamos colocar dentro do macarrão essa mistura que nós fizemos aqui, ó. Fazemos uma leve pressão. Vamos colocar em todos os ninhos. Aí, gente, nós estamos acostumados a fazer essa receita com essas medidas, dá conta certinho, olha. Agora, com esta água temperada, nós vamos colocando devagarzinho assim. Tá vendo? Fica assim, ó. Essa parte de cima aqui, ó, não é coberta, não. Agora nós colocamos o papel alumínio. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós retiramos e vamos colocar o queijo parmesão ralado e o orégano e levamos novamente ao forno para terminar o cozimento. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Olha aqui, gente. Está quase cozido o macarrão. Nós apertamos assim, para ele afundar um pouquinho e cozinhar essa parte de cima. Senão a parte de cima fica cru.
Nós estamos acostumados a fazer, então no meu forno é 20 minutos. Você controla no seu forno aí o tempo. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. E opcional nós vamos colocar o orégano. Fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno o tempo suficiente para derreter o queijo, porque o macarrão já está quase cozido. E sem o papel alumínio, tá, gente? Aqui, gente, já está pronta a nossa receita. Já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito fácil de fazer essa receita. Olha aqui, gente, o macarrão ficou bem cozido. E o recheio que nós colocamos dá um sabor muito especial à nossa receita. Muito gostoso mesmo. Aqui, gente, o macarrão fica no ponto certo, olha. Não fica com muito líquido e nem fica muito seco. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão ninho no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar o macarrão. Esse aqui é o número 8. A salsicha nós vamos cortar pedaços assim, ó. Vamos tirar as pontas e vamos cortar uma largura assim de um dedo. Olha como é fácil de fazer, muito gostoso. Depois que nós cortarmos elas assim, nós vamos pegar o macarrão, nós vamos colocar ele assim, olha. Em cada pedaço de salsicha, assim, nós vamos colocar uns 10 macarrões. Mas não vamos encostar muito no outro, não, porque senão na hora que for cozinhar, vai ficar tudo agarrado. Isso aqui é uma receita diferente, bonita. Fica muito bonito o prato depois de pronto. Tá vendo? Nós colocamos assim mais ou menos no meio, olha. Toda vez que vocês for fazer macarrão, macarronada, a água já está esquentando. Então, gente, nós estamos terminando de colocar o macarrão espetado assim na salsicha, olha. Fica muito bonito a mesa decorada com este prato. Olha aqui, gente, a água já está quente, olha. Bastante água. Então nós vamos colocando assim devagar, olha, para não quebrar o macarrão. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso molho vermelho. Colocamos as 2 colheres de azeite. Você coloca primeiro a cebola para dourar, tá? Depois colocamos os outros ingredientes. Vamos colocar o pimentão. Agora nós vamos colocar tomate. Para fazer o nosso molho, nós vamos pegar meio copo de água e nós vamos colocar 2 colheres generosas de extrato de tomate. E agora nós vamos colocar 1 colher do nosso tempero. É o suficiente para colocar no nosso molho, tá? Então, gente, nós estamos terminando de fazer nosso molho vermelho para misturarmos no nosso macarrão. Nosso macarrão já está no ponto al dente, podemos desligar o fogo. O nosso molho já está aqui bem cremoso, olha, já está no ponto. Nós vamos decorar o prato assim. Então, gente, nós colocamos aqui na travessa, olha, vocês podem fazer do jeito que quiser, tá? Agora nós vamos colocar o molho. Estamos terminando de colocar o molho por cima do macarrão. Agora nós colocamos o queijo ralado. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito fácil de fazer essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão espetado na salsicha. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 200 gramas de macarrão espaguete, 150 gramas de linguiça calabresa,
2 colheres de sopa de tomate, 2 colheres de sopa de cebola, queijo parmesão à vontade, 1 colher de sopa de molho inglês, 1 colher de sopa de azeite de oliva, pimentões à vontade, isso aqui é opcional, 1 pitada de pimenta do reino em pó e 1 pitada de tempero caseiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar uma água para ferver em uma panela bem grande. Quando ela estiver borbulhando assim, nós vamos colocar 1 pitada de sal e vamos colocar o macarrão. Agora nós vamos deixar ele cozinhar aqui por alguns minutos até ficar no ponto al dente. Al dente é que ele não vai ficar nem cru, nem muito cozido. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Vamos colocar a linguiça calabresa. Nós vamos deixar ela aqui o tempo suficiente para dourar um pouquinho. Agora vamos colocar o pimentão, a cebola, o tomate, o molho inglês, o tempero caseiro e a pimenta do reino em pó. Sempre no fogo baixo. Aqui, gente, o nosso macarrão já está no ponto al dente. Nós apagamos o fogo, nós colocamos no escorredor, balançamos assim para tirar o excesso da água. Aqui, gente, o macarrão fica bem soltinho, olha. Agora nós vamos colocando o macarrão aos poucos e misturando. Cheirinho bom, gente. Agora nós provamos o tempero. Se estiver precisando, você coloca mais. Você pode colocar outros tipos de pimenta, pode acrescentar qualquer outro ingrediente para temperar essa receita, porque essa é uma receita caseira. Então você pode colocar o ingrediente que desejar, desde que não fuja a base da receita. Apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Nós colocamos o queijo parmesão ralado, vocês podem colocar à vontade. Colocamos também tomate cereja para enfeitar. Muito gostosa mesmo essa receita. O macarrão fica bem soltinho, olha. Muito gostoso mesmo. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão com calabresa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 250 gramas de macarrão espaguete, 5 dentes de alho grande, 6 colheres de sopa de azeite, meio copo de queijo parmesão ralado, 1 pitada de pimenta calabresa e 2 colheres de sopa de cheiro verde. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo alto, nós vamos colocar para ferver a água para cozinhar o macarrão. Quando ela estiver assim bem quente, nós colocamos a massa e vamos deixar o macarrão aqui cozinhando até ele ficar no ponto al dente. Al dente quer dizer ele não está cozido demais e nem cru. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite e no azeite ainda frio, nós vamos colocar o alho. Não pode esperar o azeite esquentar não, tá? Ele vai esquentar junto com o alho, assim, ó. No fogo baixo. Enquanto isso, o macarrão está cozinhando. O alho tem que estar dourado. Então, nós temos que ficar aqui por perto, vigiando, porque ele doura muito rápido, mesmo no fogo baixo. Aqui ele já está no ponto que nós queremos, olha. Agora nós vamos colocar 2/3 no papel toalha. Agora nós vamos colocar a pimenta. Nós vamos pegar uma concha dessa água que nós cozinhamos o macarrão e colocamos aqui.
com muito cuidado para não espirrar. Essa água que nós cozinhamos o macarrão, ela tem amido. Vai incorporar no azeite. Então nós vamos deixar aqui no fogo baixo e vamos despejar a água do macarrão. Já está bem seco o nosso molho aí. Agora nós vamos colocar o macarrão, misturamos bem. E agora nós colocamos aquele alho que estava no papel toalha, ó. Misturamos. Agora nós colocamos o cheiro verde. Nós colocamos no final para o aroma ficar mais apurado. E colocamos o queijo parmesão ralado. E nós não colocamos sal nem tempero caseiro nessa receita, porque o queijo parmesão ralado já contém sal e também nós colocamos a pimenta calabresa. Está pronta a nossa receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Nós colocamos nessas cestinhas aqui, nós já temos gravado como faz essa cestinha. Ela é feita de queijo parmesão ralado. E ela é comestível. Então depois que você comer o que está dentro, você pode comer a cestinha ainda. Olha aqui, gente, o macarrão ficou muito soltinho. Então esta é a nossa receita de hoje. Macarrão, alho e óleo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Quanta receita boa, né, gente? Fica até difícil de escolher. Macarrão com salsicha, salada fria de macarrão, macarrão com creme. Muita coisa gostosa, né? Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Ah, e não esqueça de dar o joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.